foi definido hoje e será Drex. O que é o Drex? É uma criptomoeda? Ele vai substituir o real? De acordo com o Banco Central, o desafio está em adequar a tecnologia. A gente vê que a maturidade ainda não está adequada exatamente para o nível que a gente precisa da LGPD. O Banco Central anunciou o Drex, a nova moeda digital do Brasil. E com ela veio uma série de dúvidas, como será que essa moeda vai trazer mais uma forma do governo monitorar as nossas ações? Uma nova moeda vai trazer mais inflação? Ou será que uma opção de investimento? Qual que é a diferença da Drex para uma criptomoeda comum? E aí, você sabe de verdade o que é o Drex? Todas essas dúvidas vão ser respondidas durante esse vídeo, mas antes, eu preciso que você entenda algo sobre finanças públicas brasileiras. Quem estuda história costuma dividir o tempo entre antes de Cristo e depois de Cristo. Quem estuda filosofia divide entre período pré-socrático e pós-socrático. Na astronomia, você pode dividir em antes de Hubble e depois de Hubble, ou ainda entre antes de Copérnico e depois de Copérnico. Enfim, enquanto isso, quem estuda finanças públicas brasileiras divide tudo entre antes de 1994 e depois de 1994. Mas por quê? O que isso tem a ver com a moeda nova? Como é que isso impacta o Vasco? Você vai ver isso e muito mais nesse vídeo. Então fica até o final. Antes de começar esse vídeo, eu queria pedir para você deixar o like aqui e se inscrever, porque assim, sempre que sai um vídeo novo das Jovens, você já vai receber uma notificação, ficar por dentro do que a gente está produzindo. E, como eu falei do Vasco, já manda pro Casemiro ficar informado sobre o Drex também. Dinheiro com merda. Gênio! Tamo junto em casa. Bora pro vídeo. O Banco Central passou 2022 fazendo análises de potenciais casos do uso do Drex e, a partir de março, um piloto com duração prevista até o fim de 2024. Segundo o próprio Banco Central, no qual intermediários financeiros regulados vão converter saldos de depósitos à vista e em moeda eletrônica em Drex, para que os seus clientes tenham acesso a vários serviços financeiros inteligentes. Hoje em dia, o Brasil é um dos países com a economia mais informatizada do mundo. Então, era questão de tempo até a gente começar a olhar para o blockchain. E todos esses avanços começaram em 1994. Você que segue o canal há mais tempo já matou a charada, então não tem por que enrolar. 94 foi o ano em que a gente começou a usar o dinheiro que está no seu bolso, o real. Na estreia oficial do real não houve atropelos. O movimento foi tranquilo nos bancos e caixas eletrônicos de todo o país. Quem tem no depósito à vista, quem tinha ontem no depósito à vista 50 mil cruzados, pode ir ao banco segunda-feira e sacar, se quiser, 50 mil cruzeiros. Dinheiro velho na caixa, dinheiro novo na mão. O primeiro cliente a dar adeus aos cruzeiros reais na agência do Banco do Brasil do Palácio do Planalto foi firme na hora da troca. Caixa queria me dar menos, eu não podia aceitar, né? O presidente Itamar Franco exibiu dinheiro novo para os fotógrafos como se fosse um troféu. Para implantar o real, o governo precisou tomar algumas medidas. Ele pareou o real ao dólar temporariamente e artificialmente. Ele também privatizou algumas estatais, promoveu uma abertura econômica e, a mais importante de todas para esse vídeo, melhorou o equilíbrio fiscal do orçamento do governo. Mas por que isso é tão importante? Calma, a gente vai chegar lá. A resposta para essa pergunta tem a ver com muitos dos medos e expectativas que as pessoas têm em relação à moeda nova. O que você precisa entender por enquanto é que, apesar de você ter aprendido nas aulas de história que o Brasil foi um grande produtor de cana-de-açúcar ou de café no passado, não teve nada que a gente produziu mais do que moedas. Principalmente se a gente for levar em conta a variedade e a quantidade delas. E aproveitando que o Brasil é quem produz mais moedas, você guarda as suas moedas? Você sabe a importância de preservar o seu patrimônio? Então eu preciso falar sério com você. Você já parou para pensar como que a sua vida seria se acontecesse algo com você ou com alguém de sua família? Alguma doença grave ou acidente, algo que te impedisse de trabalhar? Você já se colocou nessa situação? E se alguém partisse, como você saberia o que fazer? Como proceder? Então, há pouco tempo atrás eu recebi algumas perguntas da galera no Instagram de como funciona o processo de inventário e como se adaptar a uma nova realidade financeira em caso de algum imprevisto. E uma das coisas que você pode saber é morrer custa caro, muito. E eu sei que é um assunto que a gente não quer falar sobre, é um tabu, mas uma coisa é fato. Quanto mais a gente se planejar, melhor. O nosso eu do futuro agradece. A Asus diz muito sobre isso. Amanhã você vai querer ter contratado hoje. E, quando a gente fala do seguro de vida, muitas pessoas pensam que é um valor que você vai deixar para alguém, dependentes financeiros e tudo mais. Mas essa não é a única função do seguro. Existem seguros que também servem para serem usados em vida. Então, já sabe, se você depende da renda que você gera com o seu trabalho, se proteger para possíveis imprevistos é algo que não pode faltar no seu planejamento financeiro. E é aí que a Asus entra em cena. A Asus é uma empresa de seguros que surgiu com o propósito de facilitar e democratizar o acesso ao seguro de vida. Ou seja, por um preço acessível e sem aquele monte de burocracias, você consegue
consegue contratar um seguro com base no que faz sentido para o seu perfil. Os seguros caminham de mãos dadas com o seu planejamento financeiro. Eles apoiam a sua reserva de emergência. Por isso, eu recomendo que você clique no link na descrição e faça uma simulação do seu seguro na ASUS agora. É rápido e prático, é só clicar e simular. Agora bora pro vídeo. A expectativa de vida de um brasileiro é de 77 anos. Então, pegando como exemplo essa idade, alguém que viveu 77 anos viu a troca de 8 moedas. Algo que seria impensável na vida de um cidadão inglês ou norte-americano. Esse brasileiro começaria a vida usando o cruzeiro, que foi introduzido como uma forma de modernizar o sistema financeiro brasileiro. Depois viria a troca para o cruzeiro novo, por causa da inflação que corroeu o poder de compra do cruzeiro original. E para a criação dessa nova moeda, 3 zeros foram riscados. Em seguida, voltamos ao cruzeiro, como forma de lidar com as pressões inflacionárias, como por exemplo a crise do petróleo. Ele não resistiu por muito tempo e foi trocado pelo cruzado, onde a hiperinflação atingiu seu auge e, após seu fracasso, foi criado o cruzado novo, que também foi substituído por causa da inflação. Na década de 90, o cruzado novo foi substituído pelo, adivinha, pelo cruzeiro. Mais uma tentativa de acabar com a inflação. A inflação persistia e o governo tentava coisas que mais pioravam do que ajudava, como, por exemplo, o congelamento de preços. Com isso, essa moeda fracassou. E aí veio o cruzeiro real, que foi apenas uma etapa intermediária para o atual real. Bom, quem viveu todo esse tempo vai conseguir ver a sua nona moeda, o Drex. E essas trocas não aconteceram porque as pessoas colecionavam moedas como se fossem figurinhas de álbum da Copa do Mundo. Aconteceu porque precisavam de cada vez mais papel moeda para pagar a mesma quantidade de itens. Em outras palavras, aconteceu por causa da inflação. Pegando a década de 70 como exemplo, a famosa ditadura militar, durante aquela época existiam algumas bizarrices fiscais, como a existência de vários orçamentos do Estado, o Banco do Brasil agindo em nome do Banco Central, mas sem prestar contas para ele, e as estatais recebiam dinheiro do Estado, mas não prestavam contas para ninguém. E para deixar tudo ainda pior e mais desafiador, não existia Excel. Tudo isso contribuía para o Brasil ter uma inflação incontrolável e nós não sabermos o que já tinha de errado na máquina estatal, já que não tinha transparência nenhuma. E foi essa papelada que precisou ser organizada pelo Banco Central para o plano real funcionar. Por isso, os dados econômicos mais confiáveis que a gente tem só existem depois de 1994. Então, uma organização centralizada está ali desde praticamente o nascimento das finanças públicas brasileiras e, obviamente, isso vai reverberar na mentalidade de quem conduz ela e de como ela usa as novas tecnologias. Como funciona o Drex? Então, os velhinhos que estudam finanças públicas desde antes do Excel ser usado resolveram sair para jogar com jovens da geração Z que nem conhecem o mundo sem o real. E das conversas entre os dois, eles conheceram a blockchain. Então o Drex nasceu de uma tentativa de tornar o real multiclasse. Brincadeiras à parte. O Banco Central já discute esse tema há anos e recentemente foi anunciado que o projeto está em fase de testes e deve entrar em vigor em 2024. A expectativa é que ela permita que os produtos que já existem no sistema financeiro sejam oferecidos com uma variedade maior, atendendo de forma mais específica as necessidades dos usuários e a um custo mais baixo. Drex significa Digital Real Eletrônico X, onde o X, algumas fontes que eu consultei dizem que só tá aí para o nome parecer moderno. É isso mesmo. Não acreditou, né, Peralta? Enquanto outras pessoas dizem que significa transação, né? Eu prefiro ficar com a primeira hipótese, porque a segunda me faz pensar que o Banco Central não é bom em português. Bom, essa moeda, também chamada de real digital, vai estar registrada na blockchain. A blockchain é dividida em 5 processos. Quantos processos? Mineração, transação, validação, blocos e consolidação. Então, imagina que você vai fazer um grande churrasco com a sua família. A validação é quando o pessoal está escolhendo quais carnes vão assar e eles verificam se elas não estão estragadas ou algo do tipo. O churrasqueiro é como o minerador de uma rede blockchain. Ele é responsável por assar a carne na churrasqueira. Cada pedaço da carne é como uma transação que o minerador está preparando. A churrasqueira é como o bloco da blockchain, onde as carnes ou as transações são colocadas. O bloco é como o espeto usado no churrasco. Ele agrupa uma quantidade de carnes, assim como os blocos agrupam uma quantidade de transações. E a consolidação é o momento que a carne está pronta, ou seja, o momento de confirmação do processo. A diferença é que na blockchain a validação é muito mais rigorosa. As carnes, ou seja, os blocos, são imutáveis e o consenso não é apenas familiar, é de uma rede inteira. Caso alguém resolvesse pegar um pedaço dessa carne, iria precisar não apenas de uma churrasqueira, e sim milhares delas, trocando informações o tempo todo e se autoalimentando.
Para hackear essa blockchain, você precisaria invadir uma quantidade gigantesca de máquinas conectadas na rede e isso é praticamente impossível. As moedas na blockchain são chamadas de criptomoedas. Você já deve ter ouvido notícias de que o Bitcoin caiu ou a Dogecoin está valendo mais do que o peso argentino ou coisa do tipo. Essas moedas são extremamente voláteis porque elas variam de acordo com a oferta e com a demanda. E hora ou outra por causa de um movimento de alguns papéis superpoderosos, como quando a China proibiu o Bitcoin ou quando os Estados Unidos aumentaram os juros. O Banco Central da China proibiu nesta sexta-feira qualquer transferência que envolva criptomoedas no país. A medida refletiu imediatamente no mercado financeiro, o valor das moedas digitais despencou. Então, a primeira coisa que se passa pela cabeça é Drex. Vai ser assim? E a resposta é não. O Banco Central brasileiro vai se preocupar em manter ela estável e ela possui várias ferramentas para isso. Então, vão desde controlar a quantidade de moeda que é emitida, usar os juros a seu favor e, até no pior dos casos, queimar um pouco das suas reservas da moeda. O Brasil tem a 7ª maior reserva cambial do mundo. Então, nesse ponto a gente está bem equipado. Agora, na prática, como é que vai funcionar? Aparentemente não vai ser um serviço gratuito como o Pix. As instituições financeiras vão cobrar sobre o uso. O Banco Central diz que ainda assim será positivo para o consumidor final, mas... Vamos concordar que também não faria sentido ele dizer que seria ruim, não é? Uma das inovações vai ser usá-la como smart contract. Então, quando o Vasco for pegar o Vinícius Júnior emprestado, por exemplo, o contrato poderia ser executado assim que o Vasco fizer o Drex. Não precisa pegar a fila no cartório, não precisa ficar naquela situação chata de e aí, contrato primeiro ou pagamento primeiro? Isso vale também para compras de imóveis, carros, enfim. Quem trabalha com high ticket pode ficar de olho no Drex. Olhando por esse lado, ele também vai resolver algumas limitações do Pix. Vocês devem ter notado que não dá para transferir mais de R$1.000 à noite, por exemplo. Aqui não teria esse problema. Além disso, no Drex você teria a possibilidade de compra e venda de títulos públicos também. Falando de tickets menores, isso também pode ser usado para otimizar os auxílios do governo. Então, vamos supor que alguém receba um Bolsa Gás. Nesse caso, essa pessoa só poderia gastar aquele dinheiro com CNPJ registrados como vendedores de gás. E é claro, isso vai aumentar ainda mais a capacidade do governo de rastrear as nossas compras. Então, tudo isso é bom ou é ruim?